Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver como que a gente passa parâmetros para os endpoints. Quais são as duas formas mais tradicionais que a gente utiliza para passar parâmetros. Então assim, você pode utilizar o header da requisição, né, o cabeçalho da requisição, onde você digita, no caso utilizando o navegador, você digita na própria chamada do endpoint o parâmetro que você quer e pode utilizar do body da requisição para passar esses parâmetros. A vantagem do body é que esses dados ficam escondidos, né? A pessoa não tem acesso a essas informações. Então a gente acaba que adotando o método mais seguro para essa passagem de parâmetros, a gente utiliza o body da requisição. Claro que aqui eu não vou entrar no método de autenticações e tal, porque essa é apenas mais uma das formas de se passar parâmetros, né? Óbvio, uma camada de segurança utilizando o body da requisição. Você tem aí que a gente vai ver no RAD Server, as autenticações, né? Usuário, senha, as secrets, né? Que a gente vai ver sobre segurança dos endpoints dentro do RAD Server. Então, vamos tratar aqui somente da passagem de parâmetros, né? As outras questões de segurança a gente vai discutir em um momento oportuno. Então, são várias formas, por exemplo, de autenticar. Você pode autenticar uma aplicação utilizando o método auth2, né, onde você tem um identificador, manda esse identificador, o seu provedor te retorna um token, você valida esse token e aí você tem condições de navegar por um determinado período, né, de tempo, até a sua sessão expirar. Tem o método JWT também, que é o JSON Web Token, onde você manda um token e o seu endpoint valida esse token ou vice-versa, né? Você recebe um token do seu endpoint e valida de acordo com o seu ID. Enfim, e sem contar também a própria segurança do RAD Server, né? De acessar uma aplicação via ID, um usuário via ID, onde você tem o Master Secret, App Secret, né? E a gente chama de Secrets do RAD Server, que a gente vai ver isso também em outro momento. Mas aqui vamos tratar de apenas de passagem de parâmetros, beleza? Bom, vamos lá. A gente, né, vamos iniciar aqui uma aplicação, um RAD Server aqui, ok? Vou criar um pacote com recursos, né? Vou chamar aqui de teste, vou marcar tudo aqui. Escolher uma base, uma tabela e pronto. Criei aqui o meu RAD Server, o meu endpoint. Se eu executar, eu tenho ele aqui, certo? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, deixa eu só ele acabar de ativar. Pronto. Nesse caso aqui, dentro do Open Browser, né, RAD Server aqui. Se eu vier /customer, teste /customer, tá errado, não é version, customer. Tá? Se eu vier aqui teste /customer, eu tenho aqui a minha lista, né? Vou chamar aqui pelo Firefox. Eu tenho aqui a lista da minha tabela, certo? Se eu vier aqui teste customer e colocar aqui, por exemplo, 1004, que é esse customer aqui, eu estou passando um parâmetro para ele.
Então, eu estou fazendo isso aqui. Estou carregando somente aqui. Então, esse aqui é uma forma de trazer, de passar um parâmetro para esse endpoint. Certo? Eu poderia passar esse parâmetro no body de uma requisição. Tá? Mas, nesse caso aqui, ele está executando exatamente o verbo getItem. Tá? Que é aqui no... esse verbo getItem aqui. No momento em que eu informo um parâmetro aqui, item, né? No momento que eu informo esse parâmetro aqui, ele vai executar essa função aqui, essa procedure aqui para mim. Ok? Então já é o padrão do servidor. Tá certo? Quando eu executo aqui um post, olha, o post nesse caso, aqui ele não está fazendo nada. Por que ele não está fazendo nada? Porque eu não estou passando parâmetros para ele. No caso do post, ele vai executar para mim baseado em um pacote que ele vai ler pelo body da requisição, tá? Esse verbo post aqui. Então eu tenho que passar um JSON para ele, certo? Eu tenho que passar um JSON para ele com parâmetro, porque eu vou incluir dados dentro de um banco, dentro de uma tabela, baseado nesses parâmetros que eu vou passar, certo? Então, por exemplo, que parâmetros que eu poderia passar? Vamos colocar aqui, por exemplo, só para a gente ilustrar, subentenda-se que eu quero passar, vou desenhar um JSON aqui. Então eu tenho o ID, certo? Número 3, eu tenho o name da pessoa, João, e tenho salário, 1.500. Então, esse aqui é o meu JSON. Esses são os dados da minha tabela, ok? Que eu quero gravar. Então, por exemplo, eu quero gravar um ID3, um name João e um salário 1.500. Então, eu sei que os nomes dos meus parâmetros são ID, name e salary, ok? Então, é esse formato que eu espero receber do meu endpoint, tá? Então, vamos trabalhar em cima desse formato aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar as variáveis, né? Por exemplo, SID, EID, SName e EID do tipo integer, SName do tipo string e RSalary do tipo currency, tá? Então, como que eu faço aqui agora? Eu vou pegar dentro desse request todas as informações que vão trafegar dentro do body da requisição, certo? Então, o conteúdo desse body ele vai vir em JSON, certo? Então, eu tenho que ter, por exemplo, jparâmetros aqui como um tJSON object, tá? E vou ter também um retorno também como tJSON object, porque jparâmetros ele vai armazenar o JSON que está no body da requisição. E o jRetorno, nesse caso aqui o jRetorno, o que vai acontecer? Eu vou retornar algumas informações também em formato JSON, ok? Do tipo assim, dados incluídos, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, vamos lá.
vou colocar aqui, ó, a response a request ponto body ponto try get value, certo? Na verdade isso aqui é uma função. Então, se eu conseguir jogar esses valores aqui, ó, quer dizer, a função ela vai retornar uma variável, isso aqui vai retornar um conteúdo que vai jogar aqui para dentro de JParametros, tá? Então, se eu conseguir fazer isso aqui, ó, if request.body try get value, jogar para dentro de JParametros, tá certo o nome? Tá. Significa que houve sucesso, tá? Mas para atender uma prática de programação, a primeira coisa que a gente faz é testar o negativo, né? Se não houve sucesso, então o que eu faço? Eu vou fazer aqui, ó, response.body.setValue erro ao receber parâmetros true, tá? Vou fazer aqui uma response ponto status code igual a 400, que eu vi eu, e vou sair dessa procedure, ok? Então assim, se isso aqui der errado, ele fala para o meu endpoint que alguma coisa de errado aconteceu, certo? E sai aqui do nosso JSON string, converter. Fazer aqui, nesse caso aqui eu vou ter que fazer um JRetorno JSONObject.create, vou retornar um par erro e aqui eu anexo o JRetorno, certo? E aí dou um response status code 400 e sai da função. Então, se aqui der problema, executa isso. Bom, passando aqui, ele deu certo. Então, eu já tenho em JParametros aqui o valor do meu body. JParametros, vamos ver aqui. JSON value. Na verdade é try get object aqui, tá? Try get object, isso aí. Então eu já tenho o conteúdo de JParametros, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um id e vou fazer JParametros.getValue, o nome do meu parâmetro, né, que eu estou esperando, que é esse caso aqui, o id name salary. Então nesse caso aqui vai ser o parâmetro id, certo? Ponto value, como ele é um ponto string, eu vou fazer um to integer. Então, vou transformar uma string para um inteiro, certo? Sname JParametros.getValue sname
.value, tá? E rSalary vai receber jparâmetros.getValue salary, tá? Ponto value to double ou extended. Vamos fazer um ponto double, tá? Bom, então já tenho aqui as minhas informações. Então, o que eu faria nessa situação, nessa ocasião aqui? Eu pegaria esses dados, né? Teria aqui uma query, tá? Onde eu passaria esses dados como parâmetro para essa query e faria a minha inclusão no banco, alteração, alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, vamos dizer que nessa query aqui eu tenho lá insert into pessoa, então eu colocaria id name salary values, então 2 pontos id, 2 pontos name, 2 pontos salary. Por que parâmetros? É muito mais seguro você passar parâmetros para a query do que você montar a query em tempo de execução, né? Você corre o risco de sofrer uma interceptação ali da sua query e a pessoa ter noção de como que é a sua estrutura de dados, né? Então a gente passa sempre de uma forma mais segura através de parâmetros. Então eu passaria aqueles parâmetros, aquelas informações que eu recebi no body da requisição com um parâmetro para a minha query, certo? No nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um JSON com esses mesmos valores, só para efeitos didáticos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, olha, um JRetorno. Vou criar esse JRetorno aqui fora, porque aqui dentro, aqui embaixo, eu também vou precisar dele. Então, eu crio ele aqui uma única vez, certo? Então, o que eu vou fazer? O JRetorno.addPair, eu vou retornar código pessoa, vírgula, e id.toString, certo? Montei o primeiro campo, vou fazer JRetorno.addPair nome, vírgula, sname e JRetorno.addPair salário, rSalary ponto salário rSalary double, não, então cur str, fazer aqui, ó, str to cur desse jeito, e aqui curto str rSalary, certo? Certo. E na hora, no meu response, a response.body.setValue JRetorno, igual está aqui em cima, né? Ponto true. Com a diferença de, nesse caso aqui, eu retornar o meu status code 200, que foi requisição bem sucedida, certo? Então, vamos lá.
Retornei aqui, deixar ele carregar. Pronto. Então carregou, vamos pegar aqui o meu Firefox, porém eu não posso mais utilizar o Firefox porque eu vou precisar passar um body com parâmetro. Então eu vou carregar aqui, olha, não é o Camtasia não. Vou carregar aqui o JSON e vou fazer aqui, ó, um localhost 2.8080 barra, só para certificar, barra version, ele vai trazer aqui, ó, RAD7, beleza? E aqui, mais um teste aqui, ó, teste barra customer, sem aqui, send, e 1003, tá aqui, certo? Então tá aqui. Porém eu vou fazer um verbo post, no caso aqui, teste, ok? E vou passar aqui no body, em formato, aqui ó, form data não, all, o meu JSON com parâmetro. Então, quais são os dados que eu vou passar? ID, a gente tem que ver aqui no Delphi, na verdade aqui, né? ID, name e salary, certo? Então, ID 50, name, formato JSON aqui. Name, Ivan, e salary 1.500, certo? Então o que eu vou fazer aqui, um send com o verbo post. Deixa eu ver aqui, teste, vamos fechar aqui. 80, ID 50, nome Ivan, salary 1.500. Ó, teve algum erro de access violation. Vamos aproveitar então para debugar a nosso endpoint. Então, eu vou vir aqui, ó, executo. Vou executar aqui e vou colocar aqui, olha, um break na aplicação. Ele está executando. Então, vou rodar o JSON aqui, o post, né? O send. Então, olha, ele caiu no Delphi. Então, vamos ver onde que está o erro. Ó, ID, eu tenho lá 50. Name, olha aqui o name. Ah, aqui, ó. Access violation. Por que access violation? Porque não existe sname. É só name, tá? Eu estou passando um parâmetro chamado name, não sname. Então, já matei isso aqui. Vamos executar o endpoint. Executei. Só esperar aqui. Post. Outro erro. Vamos ver lá o que erro que é esse. Vamos executar aqui. Beleza? Vamos lá. Deve ser o name minúsculo de salary. Isso mesmo. Name minúsculo. Pronto. Aqui. Send, tá lá. Então eu retornei, ó, código pessoa 50, nome Ivan, salário 1.500, tá? Bom, essas informações, elas, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse bloco aqui, eu
pego as informações que a pessoa está mandando para mim, certo? Então, a gente analisando qual a finalidade do seu endpoint, qual a finalidade desse microserviço, inserir um usuário, inserir uma pessoa. Então aqui, de novo, aqui eu faria um SQL, igual eu mostrei ali para vocês, e passaria os parâmetros com essas informações aqui, modificaria a minha tabela, criaria um novo registro, e aqui, olha, eu ia criar um JSON, ao invés de um JSON com erro, eu ia criar um retorno de JSON com sucesso. Por exemplo, dados gravados, um OK, dados gravados, certo? Porque essa é a finalidade. Aqui eu retornei os mesmos conteúdos, né, só para efeitos, só para fins didáticos, beleza? Então, assim, nesse caso, a gente faria uma inclusão de dados na tabela. Se eu estivesse utilizando aqui, ó, com o verbo put item, né, nesse caso aqui, eu viria aqui, olha, mudaria o verbo para put, tá? Quando eu mudo esse verbo aqui para put, ele já não vai mais, óbvio, né, executar o post aqui, ele vai executar essa procedure aqui, o put item, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos copiar isso tudo aqui, ó. Então, end aqui, ó. Vamos copiar isso tudo aqui. Nesse caso, eu faria isso aqui, olha. Put item. Dados que serão gravados. Ó, e aí retorno o que eu quero lá. Ok? E aqui dados gravados. Aqui, na verdade, é dados inseridos. E aqui é dados alterados. Tá? Porque o post insere e o put altera. Então, vamos executar aqui, olha. Insert, ó, executa. Ó. Então, verbo post está aqui, send. Ó, ok, dados inseridos. Se eu mudar aqui para o put, verbo put, deixa eu ver aqui qual foi o problema. Status code, put item, o put está certo. Porque nesse caso aqui, o put, esse put, ele, né, você vendo aqui pela estrutura, put item, eu vou alterar um registro, então ele tem aqui um item, né, um item, então tem que passar esse item para ele. Por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui teste /1 carregando put, eu vou vir aqui, a ele, ó, put item, dados que serão gravados, ok, dados alterados, certo? Se eu vier aqui no verbo get, ele vai executar o get item, né? O get item aqui, e se eu executar o put, ele vai jogar para cá. O post, ele não precisa, óbvio, porque vai gravar um conjunto de registros, que é isso aqui, certo? Enfim, cada macaco do seu galho, né? Cada verbo fazendo aquilo que lhe convém com a massa de dados que ele vai receber para ser atualizado.
tá? Então, qual vai ser o nosso próximo objetivo? Nosso próximo objetivo, depois desse modelo de trabalho com endpoint, né? Com hard server, post, com informações dentro do body, o nosso próximo modelo vai ser, nesse caso aqui vocês podem observar que a gente está trabalhando com uma única unit, tá? Qual que é o nosso objetivo? É fazer várias units, tá? Porém, com apenas uma unit de conexão, um data module de conexão. Então a gente vai criar aqui um data module e vai centralizar todas as conexões em um só. Óbvio, sem manter o estado, que vai ser stateless, não vai manter estado, mas vai manter a mesma unit, que vai facilitar o nosso trabalho. A gente só vai, a manutenção do código, né? O nosso trabalho vai ser, você vai ter um trabalhinho a mais, que vai ser, toda vez que inicializar o serviço, você vai ter que criar a unit com o data module. Esse vai ser o nosso único trabalho adicional, né? mas que vai valer a pena. Então, entre aquela situação, eu posso utilizar o body em outros verbos, sem seu post, né? Posso, sem seu put, posso utilizar. Posso utilizar no get, por exemplo, né? Eu posso, por exemplo, dentro do get, eu posso saber se aquele determinado usuário existe, né? Get item, né? Eu posso utilizar o get item e passar usuário e senha no body da requisição do get item. Posso fazer. Posso informar no header? Também posso, mas não é aconselhável, porque imagina você passar usuário e senha no header. É altamente desaconselhável. Qualquer um vai ver. Então, eu passo, por exemplo, o usuário e senha, o ID do usuário e a senha, né, eu passo no body da requisição. Então, com isso aí ninguém vai ver. E você pode programar aqui dentro do verbo getItem, né, com aqui, ó. Você pode programar aqui no verbo getItem se aquele usuário existe ou se não existe. Ou seja, você passa a senha do usuário de uma forma muito mais segura, certo? E nesse meio tempo você pode criptografar, você pode mandar imagens em base 64, né? Dentro do body da requisição. Enfim, você pode fazer tudo dentro do body da requisição. Então, a gente fazendo dessa forma aqui, utilizando a request, que a gente tem aqui, ó, o aContext. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar, no caso a gente já acostuma, né? Mas a gente pode colocar dessa forma, assim, para te facilitar um pouco mais. Aí é gosto, né? Por exemplo, aqui eu faço tudo dentro da mesma indentação. Então eu ponho, você pode observar que todos os verbos têm sempre os mesmos 3 parâmetros, que é o context, o request e o response, tá? O request são as informações que você manda para o endpoint. E o response é aquilo que você vai determinar de retorno. O contexto, ele são algumas informações que você tem, tipo token da sessão, o user ID, username, ou seja, quem está gerenciando aquilo ali, certo? Quem está gerenciando aquilo ali. Então, você vê sempre essas 3 informações. O que a gente vai ver mais aqui é o request e o response. O que está chegando e o que está saindo. O que está chegando e o que está saindo.
Então, se eu quero fazer aqui uma response, eu estou devolvendo o status code 200. Esse status code aqui são os códigos de retorno do endpoint, certo? Esses códigos de retorno, eles são padrão do retorno de um endpoint, ou seja, 200 para dar ok, 400 para houve falha, e aí você tem os diversos tipos de código, né? As famílias de código, né? Por exemplo, vamos buscar aqui retorno de códigos endpoint. Então você pode ter códigos código de retorno de sucesso, de proibição, de falha, né? Houve algum access violation, houve algum erro na hora do retorno, da requisição, enfim. Aí você vai controlar, você vai programar esses códigos de retorno. Beleza? Então, pessoal, eu gostaria que vocês treinassem isso na medida em que vocês forem assistindo esses vídeos dentro do que a gente já havia conversado, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beleza? Um abraço a todos, até a próxima aula.